Boa noite, a paz do Senhor. Uma coisa que eu tenho aprendido com o pastor Conrado, ele é um bom amigo e ele é muito generoso. Então ele fala coisas que o Senhor colocou no coração dele, mas na verdade toda boa dádiva, toda graça, todo dom perfeito vem do Pai, né? Vem lá de cima. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Conrado, pela esposa, a Márcia, pelo pastor Carlito, pela pastora Leila, por essa igreja. Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito aqui, pelo que Ele tem operado na vida dos irmãos. Esse testemunho da Vanessa, né? Tão impactante, um negócio assim, tão radical, tão extremo. Mas é o testemunho da vivência prática do perdão. Nessa situação mais extrema, mais dramática, né, é que a gente pode conferir como o perdão é um princípio bíblico e um princípio de cura. Nessa situação tão radical, é que a gente pode verificar. Agora, na verdade, esse é o princípio que deve reger a vida do cristão, nas pequenas coisas, nas coisas do relacionamento cotidiano. Não existe outra maneira de viver o cristianismo. O perdão não é assim uma alternativa, não é uma opção. Ah, não, eu tenho essa opção aqui, eu posso escolher. Não, se você está decidido seguir a Jesus, é a única via que Ele colocou para você. Então, o assunto do perdão, ele é radical em si mesmo. Jesus, na maneira que ele coloca o tema na Bíblia, ele coloca como tudo ou nada. Não tem um meio termo. Por exemplo, perdão, ele nunca está no Novo Testamento como um si, como algo condicional. Jesus diz: se você quiser me seguir, se alguém quiser me seguir, a respeito do perdão ele não coloca si, é sempre no imperativo afirmativo. Na oração do Pai Nosso, ele fala de vários temas, né? É uma oração profunda, e Jesus sabia que aquela oração iria ser modelo de oração para a história da igreja. Então ele colocou ali todas as questões fundamentais do cristianismo: a glória de Deus, a santidade de Deus, o reino, a majestade do Senhor, a vontade do Pai ser feita na terra como no céu, o perdão, o pão nosso de cada dia, a luta contra o mal, a batalha na questão da tentação. E quando Jesus termina essa oração, Mateus capítulo 6, ele diz amém. Verso 13: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos versos 14 e 15, ele faz um comentário: porque se vocês perdoarem aqueles que devem a vocês, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai Celestial não lhes perdoará. Então, de todos aqueles temas, só o tema do perdão é que Jesus teceu um comentário. Por quê? Porque ele é o ponto
crítico, ele é o ponto frágil. Ele é aquele ponto, às vezes tem num motor, num equipamento, uma peça, um lugar, que ali é o lugar onde vai fragilizar, fraturar, quebrar, escangalhar. O perdão na vida do cristão é esse ponto sensível. Por quê? Porque é difícil perdoar. Muito difícil. Então, é difícil perdoar uma coisa tão grave e extrema quanto o pai matar a mãe, pedir perdão por tanta mágoa e ódio que a filha desenvolveu, porque foi testemunha de uma tragédia desse porte. Mas é difícil você perdoar também uma palavra pequena, que se repete, e que se repete, e que te deprecia, e aquilo vai entrando dentro de você, te amofinando, te destruindo, te machucando. É muito difícil. Então, no meu livro Psicologia do Perdão, eu uso uma imagem de que o perdão, ele é o princípio bíblico que faz a gente reciclar os relacionamentos. Imagine assim, que todo relacionamento gera um subproduto referente à imperfeição humana, um lixo, um substrato qualquer. Como disse Isaías, capítulo 6, ai que eu vou perecendo que eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então a imperfeição sua, a minha, a dele, a dela. E esse subproduto do relacionamento são falhas, são erros, são feiuras, são pecados, são misérias, pequenas e grandes. E o princípio do perdão é que ajuda a gente a limpar esse lixo. Imagine, hoje, 1º de setembro de 2017, em 1º de setembro de 2016, você combinou com todo mundo da sua casa que não jogaria mais nenhum lixo fora. Um ano de embalagem, comida, plástico, tudo acumulado, poeira, sujeira, tudo acumulado. Como é que estaria a sua casa hoje? Um lixo. Mau cheiro, mosca, outros bichos, coisa podre, horrível. Sem saúde. Imagina que você está casado há 10 anos, nunca pediu perdão explicitamente. Você pegou o lixo todo desse tempo e foi empurrando para debaixo da mesa, debaixo da cadeira, debaixo do tapete. Agora não dá mais, está acumulado no caminho, nos corredores, a sala está entulhada, como se fosse aquela casa dos acumuladores compulsivos. Seu coração, o coração do seu próximo, fica assim. E o perdão é o princípio que Jesus colocou para a gente limpar o lixo do coração, da mente, da emoção, no dia a dia, não deixar acumular. E na Bíblia, sempre que fala do perdão, a gente precisa pensar que é uma via de mão dupla. É igual às parábolas que Jesus fala, tanto para você, a importância de você pedir perdão, quanto de você liberar perdão. Trava o mundo espiritual da mesma maneira, se você não pede ou se você não libera perdão. O lixo acumula, e quando o lixo acumula, sua oração não passa do teto. Quando o lixo acumula, Deus não ouvirá a sua petição. Quando o lixo acumula, você será privado da graça de Deus na medida direta do perdão que você não pediu, do perdão que você não liberou.
Hebreus fala isso, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos fiquem contaminados, e você seja privado da graça de Deus. O autor então faz uma correlação com a amargura e graça, falta da graça, privação da graça. Quanto é que você conhece da graça? Na medida direta e proporcional do quanto você já liberou perdão. Na medida direta e proporcional do quanto você já pediu perdão. Você liberou pouco perdão, pediu pouco perdão, você conhece pouco da graça. Mas quanto é que você já liberou de perdão? Foi muito, tudo na sua vida, que passa pela sua vida. Você tem que levado a esse princípio de uma forma firme. Então, você está conhecendo a graça mais abundante possível na sua vida. O que é o perdão? Perdão é uma escolha. Perdão é uma decisão. É um ato do livre-arbítrio. É um ato de obediência a Deus. Perdão não é uma vontade. Perdão não tem a ver com uma emoção. Como assim, pastor? Está dizendo que eu posso perdoar sem sentir uma compaixão? Pode. Eu posso perdoar sem sentir vontade? Pode. Não estou entendendo. Isso não é hipocrisia? O coração está cheio de raiva, de ódio, e eu digo que perdoo? Não, não é hipocrisia. O perdão é uma decisão de obedecer a Deus. E quando você obedece, você abre o caminho para o Espírito Santo agir no seu coração. Então, nós temos muitas contradições. Nós precisamos entender que a vida cristã é uma caminhada de escolhas, não de emoções. É uma caminhada de decisões, não de uma vontade forte. É uma caminhada de obediência a Deus. Nós precisamos entender que a nossa vontade é uma coisa e a nossa escolha é outra. Quando Deus olha para você, Ele não olha para o que você está pensando, em primeiro lugar. Quando Deus olha para você, Ele não olha para o que você está sentindo. Quando Ele olha para você, Ele não olha para o que você está querendo. Quando Deus olha para você, Ele olha para o que você escolhe, mediante os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua vontade. Quantas vezes na vida você já teve uma vontade tão maluca quanto a do pai, Vanessa, quanto do pai da Vanessa, de apertar o gatilho. Uma vez, uma pessoa perguntou para a mulher do Billy Graham: a senhora já pensou em divórcio? Ela olhou e disse: divórcio não, mas em homicídio já. Qual é a diferença? A diferença é que você pensa coisas horríveis, mas você tem vontade de fazer coisas horríveis, mas decide não fazer. Decide
Obedecer a Deus. Então, quando Deus olha para você, Ele vai olhar o que está lá dentro, além da sua emoção, do seu pensamento, da sua vontade. Ele vai olhar qual é a sua escolha. Então, a sua decisão de pedir perdão, a sua decisão de liberar perdão, é que vale para Deus. Então, quando a Vanessa decidiu ligar para o pai dela, não estava com vontade. Não tinha uma vontade, tinha uma direção de Deus e uma decisão de obedecer. Não tinha um coração cheio de amor e de misericórdia, não. Tinha dor, tinha raiva, tinha tristeza, tudo de ruim que ela tinha vivido ainda com aquele homem que loucamente cometeu aquele homicídio. Mas depois que ela fez a primeira vez, que ela pediu perdão, desligou, chorou, chorou, chorou. Foi botando para fora aquilo tudo. Mas você vê que depois Deus falou, ó, você agora diz que ama. Não queria. Então, o marido precisa pedir perdão para a esposa precisa pedir perdão para o marido, o pai precisa pedir perdão para o filho. O filho, a filha precisa pedir perdão para o pai, para a mãe. Você precisa se acertar com o seu companheiro que está no caminho. Por que que a oração não sobe? Por que que a oração não passa do teto? Muitas vezes, porque a pessoa que está do seu lado está cheia de dores e mágoas. Então, o perdão é uma questão de decisão, tanto para pedir perdão, quanto para liberar perdão. É uma questão de escolha. Por que que é tão difícil para a gente perdoar? Porque perdoar e pedir perdão é um negócio difícil. Porque nossas defesas psicológicas funcionam como, assim, proteção para nós, como uma couraça que nos guarda, nos protege. E essas defesas, essa couraça, está misturada com a autoestima, com o amor próprio. Se você achar bom que o outro fira, violente, viole, agride, deprecie você, você não está saudável. Então, quando alguém agride você, você se incomoda, você reage. A mágoa, o ressentimento, a raiva, o desejo de vingança estão ligados ao nosso amor próprio, à nossa autoestima, ao nosso senso de justiça. Então, é difícil perdoar, porque quando você entra nesse princípio do perdão, essas coisas vão ter que se separar. Elas vão ter que fundir, elas vão ter que passar por um filtro. Quais coisas? O ódio, a retaliação, o desejo de vingança e a autoestima, o amor próprio, o senso de justiça, o senso de valor próprio. Essas coisas vão ter que se separar. E quando você começa a praticar isso, dá muito medo, porque você é como se você tivesse que tirar essa couraça da proteção. Então, você tem que se despir. Pedir perdão é dizer, eu sou gente, eu erro, eu peco. Pedir perdão significa que você tem uma nudez. Então, admitir seu erro, reconhecer seu erro e ir para o outro e dizer, você me perdoa,
é você estar em contato com essa nudez. Mas pastor, eu sou um pai, eu sou um marido, se eu for pedir perdão, eu vou perder a autoridade. Não vai perder a autoridade. Seu filho está careca de ver a sua nudez, conhece mais do que você. Não vai perder a autoridade, pelo contrário, se você admite o seu erro para sua esposa, não vai perder liderança, você vai ser mais honrado por ela. É difícil a gente perdoar, é difícil a gente pedir perdão. Nessa prática do princípio do perdão, tem umas pessoas que têm mais facilidade, tem outras que têm mais dificuldade. Tem gente que perdoa mais rápido, tem gente que demora mais. É temperamento, é jeito de ser. Eu digo que a minha mulher, ela é uma professora de perdão para mim, porque ela se arrepende com mais facilidade do que eu. Ela libera perdão mais rápido. Eu demoro. Ela sabe já hoje em dia que o meu tempo é mais lento. Não sei se é porque eu fico agarrado na minha justiça própria, eu sempre acho que eu estou certo. Isso não acontece com você não, né? Mas tem gente que tem mais facilidade. Em geral, os homens têm mais facilidade para perdoar. As mulheres têm mais dificuldade para perdoar. Eu acho que tem a ver com a questão da estrutura emocional, a conexão com os sentimentos mais profundos. Nas mulheres é uma conexão mais forte, mais consciente. Então elas têm mais dificuldade para liberar perdão. Por outro lado, as mulheres têm mais facilidade de pedir perdão. E os homens têm mais dificuldade de pedir perdão. Eu acho que tem a ver com a coisa do orgulho, da lógica, coisa mais masculina. E pedir perdão é mais difícil para os homens. Não importa se você tem mais dificuldade para pedir ou para liberar perdão, você tem que praticar os dois. Na sua vida, você tem que viver essa coisa. E tem que, no 30 semanas, cada semana que você compartilha, você vai colocando como se fossem metas ali, né? Alvos. E a sua corrida não é competindo com alguém. É uma corrida de crescimento com você mesmo. Desafio para você mesmo, nessas 30 semanas, você superar. Então, quando você compartilha, você está colocando uma meta logo ali. E decidindo na semana que vem que você vai superar aquilo, que você vai se movimentar diante de Deus para vencer aquilo. Coloque uma meta do que você precisa pedir perdão e liberar perdão. Pergunte para Deus: Senhor, a quem eu estou devendo um pedido de perdão? Jesus diz: você foi apresentar sua oferta e antes lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você? Espera aí, deixa a oferta de lado, vai lá, se acerta com ele primeiro, depois vem e traz a sua oferta. É como se ele dissesse: a oferta não vai ser aceita, porque o outro está lá ferido, triste, aborrecido com você. Veja a estratégia que Deus deu para Vanessa. O pai dela tinha matado a mãe, e ela foi instada por Deus a pedir perdão a esse pai. Ela não ligou para ele dizendo: alô pai, eu estou querendo dizer que eu declaro para você em nome de Jesus que eu te perdoo por você ter feito aquela loucura. Não, ela ligou e disse: eu quero te pedir perdão. Ela sabia do que estava falando, de tanta dor, tanto sofrimento, um buraco enorme da ausência da mãe, tudo aquilo que ela viveu. E então as mágoas, as reações dela foram acumulando, e ela estava séria diante de Deus para fazer aquilo de uma forma radical. Então, o seu problema, o sofrimento, a sua dívida, a dívida daquele que convive com você,
pode não ser tão extrema quanto a do pai da Vanessa, quanto a dor que a Vanessa experimentou, mas é séria, trava você do mesmo jeito. A falta de perdão dá lugar à ação demoníaca. Nas mágoas, os ressentimentos abrem sua mente, a parte espiritual, para a influência do inimigo, e ele fica atacando aquela mulher, aquele homem, com aquele tema. Volta e meia, você esqueceu, o inimigo não esquece, ele te perturba em cima daquilo que você não perdoou, que você não liberou perdão, ou que você não pediu perdão. Ele te assola com aquela culpa. Então, lá para as tantas, na vida da Vanessa, aquela culpa do aborto voltava na mente dela. Ela também cometeu um homicídio, né? E o diabo, que assolava ela com as mágoas em relação ao homicídio que o pai cometeu, o mesmo demônio assolava ela com as culpas, e ele escraviza a pessoa. Mas quando você crê em Jesus e obedece a Jesus e crê que o que ele ensina é para valer e começa a botar em prática, Deus vai limpando seu coração, Deus vai tirando essa sujeira, Deus vai removendo esse lixo, o caminho vai ficando aberto para o Espírito Santo botar um bálsamo que cura a emoção ferida. E aí Satanás perde a pegada, a conexão que ele tem para prender você. O diabo vai embora. Não é que ele esteja dentro de você, mas às vezes ele está em volta, perturbando, atacando, e quando ataca, tudo que ele lança cola, porque você está devendo. Mas quando você pratica, você vai ficando leve, você vai ficando livre. O que o perdão pode provocar na nossa vida? Perdão nos leva a aceitar o outro. Porque você começa a perdoar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu cunhado, e você começa a perdoar. Uma vez eu estava falando sobre perdão, e eu contei que o cara derrubou minha laranjada, e aí eu decidi perdoar mesmo assim, e o cara nem pediu desculpa e tal. Aí uma pessoa me perguntou: pastor, quando a pessoa derruba a nossa laranjada, faz isso todo dia e mora com a gente? Eu falei: o negócio é brabo, hein? O caminho do perdão é um estilo, é um modo de vida. Então você tem que repetir todo dia. Por quê? Você vai perdoar o que a pessoa faz 10 vezes até você perdoar o que a pessoa é. Então o perdão ensina a gente a ir para o lugar da aceitação do outro possível. O pai possível, a mãe possível, o cônjuge possível, o filho possível. O caminho do perdão vai ensinar você a andar a segunda milha, que é pagar o mal com o bem, dar a outra face, bendizer os que vos maldizem. O princípio do perdão vai ensinar você isso. E te afirmo, se você entrar nesse caminho, não é pós-graduação de bobo. Você vai aprender a se defender, não com mágoa, com ressentimento, com ódio, com retaliação. Você vai aprender que Jesus Cristo é a sua defesa, que Ele é o seu advogado. Quando você entra nesse caminho do perdão, não significa que você vai virar uma pessoa frágil e manipulável. Significa que você não vai mais se proteger com as armas da carne. E o Senhor vai te proteger. E Ele vai te dar as estratégias para você se defender. Outra coisa, se você aprende a perdoar e pedir perdão, você vai aprender a colocar limite saudável. Como é importante dizer sim, dizer não, como é importante dizer a verdade, como é importante chegar para o outro e ser franco. Agora, se eu não sei perdoar, se eu não sei pedir perdão, sempre que eu vou dizer a verdade,
a minha expressão da verdade está misturada com a mágoa, com o ressentimento, com a retaliação. Mas se eu sei liberar perdão, se eu sei pedir perdão, eu vou dizer a verdade limpa, pura. Então, o princípio do perdão, ele é profundamente libertador e vai ensinar você a dar limites saudáveis e vai ensinar você a andar livre, livre como Jesus fez por você. Vai ensinar você a não estar dependendo que o outro seja ou deixe de ser para você ficar bem. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus encha seu coração e você, de uma forma muito radical, a partir do testemunho da Vanessa, ela até escreveu um livro, parece que o Cláudio vai falar sobre isso. Você tome a decisão de praticar isso até o último dia da sua vida. Funciona, vai dar certo, porque você não está sozinho. Jesus está contigo nessa.